tudo certo? Então, o objetivo da nossa aula de hoje é falar sobre implante em área estética. É sempre um desafio muito grande a gente realizar implantes nessa região. É uma região que, para o paciente, ela é extremamente importante e, por conta disso, a gente tem que tomar alguns cuidados. E depois a gente pode transportar também esses cuidados para as outras regiões da boca, porque a gente cuidando dessa maneira, a gente vai conseguir atingir resultados melhores. Então, hoje a ideia vai ser eu dar algumas dicas para vocês em relação à avaliação e também à execução de implantes em área estética e também apresentar um caso clínico. Então, a primeira coisa que a gente avalia e que a gente já planeja antes da realização desse implante imediato é a posição do nosso implante. A gente sabe que o implante ele deve ser instalado numa posição ideal pensando na prótese. Então, hoje a gente já parte desse princípio, do princípio de posicionamento tridimensional desse implante, para que a gente tenha um contorno adequado da nossa prótese e que o paciente tenha uma reabilitação depois bem executada. Se a gente tiver pequenos erros no posicionamento desse implante, algumas vezes é possível ainda na etapa de prótese realizar a correção. A gente consegue utilizar em componentes angulados e a gente consegue com isso fazer uma correção ainda na etapa da prótese. Porém, se a gente não tomar cuidado na hora de instalar um implante imediato em área estética, e a gente vê isso acontecer cada vez de forma mais frequente, esse implante pode ficar muito vestibularizado ou até muito palatinizado, e com isso a gente vai ter uma deficiência estética muito grande para esse paciente. A gente vai gerar uma perda óssea, a gente vai gerar uma perda gengival, a gente vai acabar deixando a margem gengival mais escurecida, e isso não vai trazer um resultado satisfatório ao final do nosso tratamento. Se o implante ficar muito palatinizado, a gente vai ter aquela prótese que vai ficar com um volume muito grande na palatina e o paciente vai ter um incômodo também em passar a língua na região. Então a gente tem que sempre tentar planejar e instalar os nossos implantes na posição ideal para a reabilitação protética. Também tem uma outra coisa que sempre gera dúvida de implantes imediatos em área estética, que quando a gente tem, nesse momento da extração, um dente com uma lesão, muita gente se pergunta, será que a gente pode realizar um implante em áreas com lesão? E sim, a literatura já nos embasa e já nos dá condições para que a gente possa realizar de forma segura a instalação de implantes em áreas com infecções crônicas, com aquelas lesões que estão estabilizadas. A gente não deve realizar procedimentos cirúrgicos em pacientes com lesões agudas, em pacientes febris, em pacientes que estão com imunidade deficiente. Nesses pacientes a gente vai entrar com antibiótico prévio e depois a gente vai então realizar o nosso procedimento de exodontia e implante imediato. É sempre interessante atentar também de que pacientes que apresentam lesões em dentes adjacentes, em dentes próximos à região que a gente vai instalar os nossos implantes, esses dentes devem ser tratados endodonticamente previamente à nossa cirurgia, porque às vezes a gente foca tanto na região que a gente vai fazer o implante e esquece do dente do lado. E aí, na ânsia de fazer o implante, na pressa às vezes do paciente de querer fazer aquele tratamento, a gente acaba não prestando atenção e a gente pode levar então à perda do nosso implante por conta de uma lesão periapical no dente vizinho. Então sempre fazer essa avaliação prévia antes da instalação desse implante. E aí, quando a gente vai então planejar agora implantes em região anterior, em região estética, a gente tem que avaliar alguns fatores. Esses fatores são nível gengival em relação aos dentes adjacentes. Então a gente deve comparar o dente que a gente está instalando o implante em relação aos dentes vizinhos, para saber se eu vou conseguir entregar um resultado bom para o meu paciente ou se eu vou precisar fazer mais etapas cirúrgicas. Se eu preciso, quem sabe, fazer a exodontia e uma preservação alveolar, fazer enxertos gengivais, tudo isso para tentar melhorar essa condição de gengiva para no final ter um resultado estético adequado. Então, se eu tiver níveis gengivais muito diferentes, ou eu vou ter que pensar em um aumento de coroa clínica no dente vizinho, ou eu vou ter que reconstruir aquela região que está deficiente. A margem óssea, em relação ao sorriso, então tanto a margem óssea quanto a margem gengival são importantes para a gente em relação ao sorriso. É importante a gente avaliar os pacientes sorrindo. Quando a gente está trabalhando em região estética, uma das coisas mais importantes para o paciente é o sorriso. Se a gente entregar um espelho na mão dele, a primeira coisa que ele vai fazer é sorrir para ver como que está o sorriso. Então é importante a gente avaliar graus de dificuldades. Quando a gente tem paciente que expõe muito a gengiva, um grau de dificuldade aumentado.
Quando a gente tem pacientes com exposição baixa do sorriso, isso nos traz uma certa tranquilidade, porque mesmo que a gente tenha pequenos desníveis, isso possivelmente não vai aparecer no sorriso do paciente, então a gente fica um pouco mais tranquilo. Então sempre avaliar isso previamente à instalação do nosso implante. Biotipo gengival, então a qualidade da gengiva, se a gengiva é fina, se a gengiva é espessa. Sendo a gengiva fina, eu obrigatoriamente preciso fazer um enxerto de conjuntivo, mas hoje a gente tem trabalhado compensando sempre essas futuras perdas. Então, mesmo às vezes em pacientes com biotipos gengivais espessos, a gente realiza enxertos de conjuntivo, com o objetivo de longo prazo, com o objetivo de manter aquela qualidade gengival e manter aquela proteção ao redor do nosso tecido periimplantar por um período prolongado do tempo. E a posição da raiz em relação ao osso remanescente. Dependendo do posicionamento radicular, eu posso ter uma cirurgia facilitada ou uma cirurgia dificultada por conta disso. Vamos ver cada um desses fatores. O primeiro parâmetro, então, eu já falei, seria o nível gengival em relação aos dentes vizinhos, onde a gente tem aqui, por exemplo, uma paciente com ausência de um incisivo central e a gente deve avaliar em relação aos dentes contralaterais. Como que estão essas margens gengivais? Elas estão adequadas? Eu consigo, num caso desses, ter um resultado adequado? Eu consigo, quem sabe, entregar uma coroa do mesmo tamanho da coroa do outro incisivo central? Porque nem sempre os pacientes chegam no nosso consultório e aceitam fazer reabilitações cerâmicas e aceitam corrigir deficiências que eles já têm nos dentes deles. Às vezes eles têm o intuito apenas de se livrar de uma prótese removível e eles querem uma instalação de uma prótese fixa. Então a gente deve avaliar e deve colocar o nosso paciente em conjunto nessa tomada de decisão. Então aqui um caso que é teoricamente favorável, porque a gente tem um nível gengival mais baixo. Se a gente tivesse essa perda de gengiva, se a gente tivesse nessa região uma deficiência óssea, uma deficiência gengival, seria um caso de a gente conversar com o paciente e explicar: ó, eu posso fazer diretamente o implante, mas vai terminar com um dente maior do que o outro. Ou a gente pode fazer o correto, que seria reconstruir essa região para que depois a gente termine com dentes de tamanho adequado. Nível gengival, então, em relação aos dentes, a gente tem aqui, por exemplo, um paciente que chegou no consultório vítima de um trauma. E como que eu avalio agora, nesse momento, qual é o nível gengival? Então é muito difícil. Nesse caso aqui, a gente tem que, muitas vezes, aguardar a cicatrização dos tecidos para que a gente possa, então, delimitar essas novas margens, definir o que a gente vai fazer, porque se eu fizer a exodontia, por exemplo, desse incisivo central e pensar em colocar um implante imediato, eu posso falhar, porque eu vou ter uma dificuldade em localização de margem gengival. Eu não sei o quanto eu devo colocar esse implante para dentro, porque eu posso acabar colocando ele muito lá para dentro e daqui a pouco eu tenho dificuldade em componentes protéticos. Eu posso colocar ele muito superficial e daqui a pouco eu também tenho dificuldades em componentes protéticos que eu vou ficar muito limitado. Então é importante a gente sempre avaliar os dentes vizinhos para chegar nessa decisão. A margem óssea e gengival em relação ao sorriso, então como a gente já comentou ali um pouco anteriormente, sempre avaliar em relação ao sorriso do paciente. Essa fotografia é uma fotografia fundamental no nosso consultório. Hoje com o celular fica muito fácil da gente fotografar, não precisa ter uma fotografia dessa aqui que é para aula, mas é bom a gente ter essa foto para documentação, para conversa com o nosso paciente e para planejamento. E a partir disso a gente delimita e sabe se eu consigo entregar um bom resultado ou não. Se eu preciso fazer aumentos de coroa clínica, se eu vou propor para esse paciente algum outro procedimento além do nosso implante, então é importante o paciente estar ciente das próprias limitações que ele tem em relação ao seu caso. E o posicionamento da raiz em relação ao osso. Toda vez que eu tenho uma raiz mais vestibularizada, tem mais osso aqui na região palatina, o que facilita a instalação do implante e facilita principalmente a estabilidade desse implante. Ou seja, facilita para que eu consiga fazer uma carga imediata. E eu conseguindo fazer uma carga imediata, eu tenho diversos benefícios para o meu paciente. Toda vez que eu tenho um pouco menos de osso nessa região, eu já tenho um caso um pouco mais difícil do que o primeiro. Então, se a gente tiver um pouco menos de osso, ou se a raiz tiver um pouco mais para palatino, a gente tem um pouquinho mais de dificuldade, mas ainda é possível realizar a instalação de um implante imediato. Quando eu tenho pouco osso disponível, eu tenho um risco de fenestração do implante muito grande. E às vezes a gente tem que repensar em fazer uma exodontia e preservação alveolar,
utilizar de uma cirurgia guiada para que a gente possa instalar o implante exatamente na posição planejada. Hoje a gente utiliza muito em exodontia a cirurgia guiada, ela acaba sendo extremamente benéfica porque existem muitos casos de no momento da instalação do implante a gente acabar errando um pouquinho na posição, colocar ele um pouco para vestibular, colocar ele um pouco para palatino, colocar ele próximo dos dentes vizinhos e isso gera um problema futuro, gera um problema lá na reabilitação final do nosso trabalho. Então, quando a gente avalia essas raízes, a gente percebe que quando tem mais osso na palatina, quando vocês avaliarem na tomografia, naqueles cortes sagitais, e vocês visualizarem mais osso na região palatina, vocês sabem que vocês estão num momento mais favorável. Quando a gente tem a raiz vindo em direção mais à palatina, eu tenho menos osso na região palatina e por isso eu posso ter um pouco mais de dificuldade na estabilidade do meu implante. Então eu tenho que avaliar o osso palatino e também o osso apical. Se tiver pouco osso apical e pouco osso palatino, vai ser difícil de manter a estabilidade primária desse implante. E quando a gente tem a raiz muito lá para a palatina, a gente tem uma tendência a entrar com o nosso implante mais aqui anteriorizado no alvéolo. E aí existe um risco tanto de fenestração por vestibular como de fenestração por palatino. Então a gente tem que sempre tomar o cuidado no momento da nossa fresagem, no momento das nossas perfurações, para que a gente não faça nenhum tipo de perfuração e fenestração. E quando a gente tem pouquíssimo osso, aí sim, aí a gente tem um grau de dificuldade extremo, porque a gente tem um alto risco de fenestração. Então é um caso que ou a gente vai planejar uma abertura de retalho para que a gente possa enxertar essa região, ou a gente vai planejar cirurgia guiada, trabalhar com um implante um pouco mais estreito. A gente pode planejar a exodontia e preservação alveolar, a reconstrução desse alvéolo para num segundo momento a gente fazer a instalação do implante. Então é uma situação de um risco mais aumentado. Avaliar biotipo gengival, sempre importante que a gente faça a avaliação do biotipo gengival. Biotipos gengivais espessos, eu tenho mais tranquilidade para trabalhar. Biotipos gengivais finos, eu tenho que estar muito mais atento. Então a gente tem que, muitas vezes, nesses casos, realizar a exodontia, realizar a instalação do implante e mesmo assim realizar enxertos gengivais, para que a gente possa transformar esse biotipo gengival em um biotipo gengival mais espesso, para que a gente possa com isso mascarar aquela região do implante, não deixar ela ficar acinzentada e principalmente melhorar a qualidade de saúde e de estabilidade desse tecido ao longo do tempo. Hoje, quando a gente instala implante, a gente quer que esse implante tenha uma durabilidade muito grande e para isso os tecidos gengivais precisam estar saudáveis e principalmente precisam ser de boa qualidade e de bom volume. Então, muitas vezes a gente vai precisar associar enxerto de tecido conjuntivo. E aí, numa avaliação rápida, a gente consegue ver aquele aspecto de casca de laranja, aquela gengiva de formato mais espesso, bem rosa, ou se a gente vê uma gengiva mais fina, com tendência à recessão, onde a gente coloca uma sonda dentro dela, no sulco gengival, e a gente consegue ver por transparência. Então a gente tentar entender o que é biotipo gengival fino e biotipo gengival espesso e saber que no biotipo gengival fino a gente pode ter mais dificuldades e por isso está mais recomendada a realização de enxertos gengivais. Sempre realizar procedimentos de exodontia minimamente traumática, então sempre que a gente for realizar implantes imediatos em área estética, tentar fazer a extração o menos traumática possível, trabalhar com periótomos, trabalhar com extratores como está aí no vídeo, fazer uso de alavancas bem delicadas, utilizar fórceps bem delicados, tudo isso para que a gente possa manter ao máximo aquele tecido, aquele arcabouço gengival que está ali, que está mantido por conta daquela raiz presente. Então sempre bastante cuidado, bastante delicadeza para que a nossa extração seja o mais delicada possível. Dentes multirradiculares, se a gente fosse lá para a região posterior, trabalhar com odontosecção para que a gente possa preservar o máximo de osso e gengiva sem fazer fratura de tábua óssea, sem fazer lacerações no nosso tecido. A partir do momento que a gente fez a exodontia, a gente vai avaliar o osso vestibular, a gente vai instalar o implante na nossa posição tridimensional correta, vai buscar a estabilidade primária e vai avaliar o nosso gap entre o implante e o osso. Então,
Aqui a gente tem uma exodontia minimamente traumática, mantendo a região das papilas, preservando ao máximo esse tecido gengival. E agora a gente vai então instalar o nosso implante na posição tridimensional correta, pensando na prótese. E o implante ele não vai buscar, a nossa perfuração ela não vai no fundo do alvéolo. Normalmente a gente vai fazer um approach palatino. A gente vai apoiar a nossa broca aqui na região palatina e fazer a perfuração nessa direção. Então a gente apoia a broca na região palatina e a gente vai profundo, a gente vai apenas em direção apical. Avaliamos esse osso vestibular, se ele estiver presente, melhor para nós. Quando a gente tem esse gap, a gente sempre vai preencher esse gap aqui na vestibular com biomaterial, então toda vez que a gente faz uma exodontia, a gente vai instalar biomaterial. Tirando nos terceiros molares, todo caso de exodontia tem indicação de colocação de biomaterial, seja para preservar o alvéolo ou para que a gente possa manter aquele volume na região ao redor do nosso implante. Se for implante imediato ou não fazendo implante, a gente sempre tem indicação de colocação de biomaterial. E para buscar estabilidade primária, o que a gente pode fazer? A gente pode subinstrumentar. A gente pode fazer perfurações mais finas para que a gente entre com um implante de diâmetro um pouco mais largo. Então, a gente passar uma broca a menos, essa subinstrumentação, faz com que a gente garanta a estabilidade primária. Logicamente, trabalhar com implantes com roscas mais agressivas, com roscas que visem a estabilidade primária, também é interessante. Hoje, várias marcas têm implantes específicos para implantes imediatos, para torque, para que a gente consiga uma boa estabilidade primária, que é o nosso objetivo quando a gente faz uma exodontia. Sempre tentar já instalar o implante naquele primeiro momento. Vamos ver então o nosso caso clínico. Aqui a gente tem uma paciente que fraturou o canino, o dente 23. Ela apresentou a fratura de uma prótese fixa que ela tinha ali, uma prótese fixa com pino, com núcleo metálico. E ao fazer a avaliação, a gente então solicitou uma tomografia, porque clinicamente já nos parecia uma raiz bem destruída. Ela falou que já tinha soltado essa prótese fixa algumas vezes, aqueles relatos que a gente vai vendo rotineiramente no nosso consultório. E clinicamente a gente já percebia que o dente tinha uma fragilidade, que ela já tinha colado esse dente algumas vezes e a gente tem inclusive um pouco de inflamação gengival. Então vamos avaliar por tomografia para a gente definir então se esse dente pode ser mantido ou se ele vai para a exodontia. Ao avaliar a tomografia, a gente encontra então uma trinca, uma fratura dessa raiz e por conta disso a gente indica a instalação imediata de um implante. O que vai fazer a gente pensar em implante imediato ou não? Quantidade óssea. Então é uma quantidade óssea suficiente para que a gente possa instalar um implante de forma imediata. A gente tem aqui apicalmente e palatinamente bastante osso para poder fazer a instalação imediata do nosso implante. Se a gente for avaliar também qualidade gengival, é uma qualidade gengival boa. Não é um tecido gengival extremamente espesso, principalmente nessa porção onde havia uma inflamação, mas a gente tem uma boa qualidade gengival. Mesmo assim, a gente vai planejar um enxerto de tecido mole. Então, fizemos a exodontia de forma minimamente traumática, tentando preservar ao máximo o nosso alvéolo. Então, isso é uma das etapas cruciais para quando a gente vai fazer a instalação imediata de implante. E depois a gente parte para o nosso posicionamento do implante. A gente vai fazer a perfuração e vai começar a utilizar agora os paralelizadores, os paralelômetros, para ver se o nosso implante está numa boa posição. Aqui a gente está vendo o posicionamento mesiodistal, vendo se ele está numa boa posição entre um dente e outro, sempre se atentar se os dentes vizinhos têm algum tipo de dilaceração na raiz, para que não tenha perigo da gente acabar lesando a raiz dos dentes vizinhos. Aqui numa visão vestíbulo-palatina, então a gente tem que avaliar por todas as vistas. Numa vista frontal, a gente está vendo o posicionamento mesiodistal. Numa vista oclusal ou axial, que a gente está vendo agora, a gente está vendo a vista vestíbulo-palatina. Será que esse implante está numa boa posição para prótese? Será que eu vou fazer uma prótese cimentada? Será que eu vou fazer uma prótese parafusada? Então isso tudo eu tenho que avaliar nesse momento, para que eu mantenha essa posição. Aqui a gente tem um bom posicionamento que permitiria inclusive fazer uma prótese parafusada ou cimentada.
Se esse implante ficasse um pouquinho mais para vestibular, a gente pensaria mais em próteses do tipo cimentada. Mas cuidar para não vestibularizar muito e nem palatinizar muito. Se a gente fizer isso, a gente pode ter deficiências funcionais e também estéticas. E aí talvez venha a grande principal dica da nossa aula, que é o posicionamento ápico-coronal. Então, o posicionamento ápico-coronal em exodontia e instalação imediata de implante, ele é um pouco diferente. Por quê? Porque todo mundo sempre pensa naqueles 2 milímetros. Eu tenho que pegar o implante e botar ele 2 milímetros para dentro. Mas nesse caso, no caso de uma exodontia, a gente não está vendo o osso. Então eu tenho que lembrar que a gente tem aqui uma camada de gengiva. Para isso, a gente vai fazer uma conta um pouco diferente. A gente vai fazer uma conta que vai ser o seguinte: nível gengival, ou nível gengival esperado, aonde que a gente espera que a nossa prótese vai terminar, a gente determina esse fator, ou a gente avalia por conta dos dentes vizinhos. O canino é sempre um pouco mais alto do que o incisivo lateral, um pouquinho mais alto do que o premolar. Se eu precisasse colocar esse implante um pouco mais baixo, se essa recessão fosse muito grande, eu ia pensar no futuro nível da margem gengival, então aonde que essa margem gengival vai terminar, mas aqui a gente está considerando a própria margem gengival do paciente. Então seria assim: nível gengival, lembrar do espaço biológico, a gente tem 3 milímetros de espaço biológico, sulco gengival, epitélio juncional, inserção conjuntiva, são aproximadamente 3 milímetros, e a gente tem que lembrar que o nosso implante deve ficar 2 milímetros infraósseo. Então, quando a gente vai fazer essa conta, a gente lembra que o implante tem que ficar 2 milímetros para dentro do osso. Eu tenho 3 milímetros de gengiva. Logo, quando eu vou fazer a perfuração para instalar o meu implante, eu tenho que colocar esse implante 5 milímetros para dentro da margem gengival. Vamos fazer essa conta. Esse implante aqui é um implante de 13 milímetros. Para que eu possa instalar um implante de 13 milímetros, eu vou ter que fazer a minha perfuração, eu vou ter que olhar as marcações da broca em 18 milímetros. Eu tenho que somar 5 milímetros para que esse implante fique numa boa posição ápico-coronal, porque ele vai ficar 2 milímetros para dentro do osso, 3 milímetros para dentro da gengiva, totalizando 5 milímetros do nível gengival. Se ele fosse um implante de 11 milímetros, eu iria fazer a perfuração olhando as marcações da minha broca em 16 milímetros. Então, em implantes imediatos, quando a gente faz a exodontia, a gente sempre planeja 5 milímetros da futura margem gengival, 5 milímetros da futura margem da coroa protética, 5 milímetros da margem gengival atual, quando a gente tem uma margem gengival bem posicionada. Então, aqui fizemos a instalação do nosso implante. Está bem instalado em relação mesiodistal, vestíbulo palatina e ápico coronal. E isso aqui é o que a gente chama de approach palatino, ou seja, o implante e a nossa perfuração, elas ficam o tempo todo apoiadas na palatina. Eu não pego a broca e entro com a broca no osso palatino, porque senão eu posso fenestrar, eu posso cair com a broca aqui para dentro da região palatina. A gente apenas apoia a broca na região palatina e faz a perfuração em profundidade. A gente apenas apoia ela na região palatina e faz a perfuração em profundidade. A gente não entra em região palatina e a gente cuida para não fenestrar a região vestibular. Então a gente não vai no fundo do alvéolo, a gente vai com a broca apoiada na palatina e perfurando em profundidade. Beleza, implante instalado, estabilidade primária adequada. Agora a gente vai então trabalhar aquela região do alvéolo. A gente viu que tinha uma deficiência de gengiva, a gengiva não tinha uma espessura tão grande, então a gente vai trabalhar com enxertos de conjuntivo. Aqui o enxerto de conjuntivo do tuber. Hoje a gente trabalha muito, toda vez que a gente faz exodontia e instalação de implante, a gente sempre pensa em enxertos de conjuntivo para que a gente possa melhorar esse volume gengival, mesmo num biotipo gengival espesso, mesmo a literatura dizendo que em biotipos gengivais espessos não seria tão necessário, a gente acaba trabalhando com uma sobrecorreção para que a gente possa trazer mais proteção para o nosso implante, para que a gente possa trazer mais estabilidade de longo prazo para aquela reabilitação. Então aqui o enxerto de conjuntivo, que foi removido da região do tuber, a gente vai fazer uma tunelização aqui na região vestibular e vai fazer a instalação então desse enxerto aqui pela porção vestibular. Um ponto na mesial, um ponto na distal. Então primeiro a gente tuneliza, a gente entra com tunelizadores, cria um espaço e depois
a gente envelopa esse enxerto ali para dentro. Com as suturas, a gente traciona ele para a região. Colocamos então o componente protético, aqui a gente vai fazer uma prótese do tipo cimentada, então foi colocado o munhão. E a partir disso eu prefiro sempre colocar o enxerto de conjuntivo primeiro e depois colocar o biomaterial ali naquele gap. Por quê? Porque é difícil, às vezes a gente coloca o biomaterial e depois ficar entrando com o enxerto gengival ali, acaba tirando um pouco do biomaterial, acaba atrapalhando um pouco. Então sempre estabiliza o enxerto gengival primeiro, para depois o enxerto ósseo. Aqui a gente está usando o enxerto ósseo NanoSint, é o nosso enxerto de escolha, assim como vocês estão vendo, o implante instalado é um implante Arxis da FGM, é o que a gente trabalha no nosso consultório e também nos nossos cursos. E aqui foi feita então a estabilização do enxerto gengival na vestibular e todos os espaços, todos os gaps foram preenchidos com biomaterial, para que a gente possa ter formação óssea ao redor do nosso implante. Foi feita então a cimentação de um provisório e a partir da cimentação do provisório a gente faz também suturas de avanço coronal do retalho, ou seja, a gente faz suturas suspensórias, a gente passa o fio de sutura ali na região interproximal e traciona essa gengiva em direção à coroa. A gente passa aqui, a gente coloca pinguinhos de resina composta nas interproximais para que a gente consiga então com as suturas tracionar esse tecido para a região coronal. Isso vai trazer um aspecto final mais adequado para a nossa margem gengival, vai deixar esse dente de um tamanho mais adequado. E isso protege também o enxerto que a gente colocou lá dentro, o enxerto gengival, aproxima todos esses tecidos do provisório instalado. A gente sempre ajusta, então todo caso de implante imediato, quando a gente consegue fazer o provisório imediato, a gente sempre vai ajustar esse provisório. O provisório não pode ter contatos oclusais, ele é um provisório estético. É importante o paciente saber disso, é importante o paciente não roer unha, não morder uma tampa de caneta, cuidar com pacientes com bruxismo, ajustar placas, ajustar a oclusão em máxima intercuspidação e também nos movimentos de protrusão e lateralidade. Não pode ter contato para que a gente não sobrecarregue aquele implante recém-instalado. Então tá lá a sutura, fazendo a aproximação desse tecido vestibular em direção à coroa e também tracionando ele em direção coronal. Aqui a gente tem um aspecto bem interessante, a gente vê que a posição do nosso provisório está bem adequada, não é um provisório que está muito volumoso para vestibular, nem muito volumoso para palatino, a gente vai conseguir entregar uma reabilitação bem adequada. 5 dias de pós-operatório para que vocês possam acompanhar também, então o paciente fica aqui com cuidado na higienização, mantendo o uso de PerioGuard para poder fazer uma higiene ali no local, e agora com 5 dias a gente vai vendo que o tecido está cicatrizando de maneira bem adequada. Com 15 dias, com 10 dias, perdão, a gente já tem um tecido mais amarelado aqui na região do provisório por conta de dificuldade de higienização. O próprio PerioGuard acaba manchando essa região, o que sai fácil depois, a gente consegue rapidamente fazer um polimento e remover esses fatores retentores de placa. E aqui, com 10 dias de pós-operatório, a gente já vê que a cicatrização está bem interessante. A gente remove as suturas, mantém a paciente com o provisório e vamos aguardar isso por um período de 45 dias. 45 dias, o nosso implante já está osso-integrado e a gente já pode, nesse momento, realizar a nossa coroa definitiva. Ah, Matheus, eu gosto de esperar 3 meses. Não tem problema, o paciente está com provisório, está sem desconforto, sem incômodo nenhum, a gente pode manter isso por um período maior de tempo. Sempre quando a gente pensa em osso-integração, é importante a gente relembrar alguns fatores. Saúde do paciente, então pacientes que têm uma boa saúde, pacientes fumantes, pacientes obesos, e nisso a gente vai determinando como que foi o nosso procedimento cirúrgico, como que está indo a cicatrização pós-operatória, para a gente poder avaliar o tempo de osso-integração. Então, em média, aí, 45, 60 dias é um tempo adequado de osso-integração, mas em alguns casos a gente espera um pouco mais de tempo. Uma área enxertada, a gente instalou o implante numa região enxertada, às vezes a gente espera um pouco mais de tempo. Então, a gente tem que ter esse bom senso quando a gente pensa em osso-integração. Aqui a gente tem com 45 dias o volume gengival atingido, a qualidade dessa gengiva alcançada e a gente ainda tem alguns fragmentos de biomaterial que não precisam ser removidos, eles ficam ali, eles ficam no nível gengival, alguns vão sendo
expulsos pelo próprio tecido e não tem problema. O objetivo deles é manter volume e lá para dentro fazer uma formação óssea. Aqui então foi feita já a prótese definitiva, aqui só fazendo um passo a passo, né? Então exodontia minimamente traumática, instalação de implante na posição tridimensional correta, provisório, enxerto gengival, enxerto ósseo e 45 dias depois, estabilidade dos tecidos. A gente vendo por uma vista oclusal a mesma coisa, então desde o momento que tinha a raiz até agora, onde a gente tem um bom perfil gengival atingido. E esse caso é legal, porque esse caso a gente tem um controle de 1 ano, então 1 ano depois essa paciente teve uma fratura de um dente do outro lado e a gente aproveitou então para fazer uma tomografia e para fazer novas fotografias. E a gente vê que a gente tem uma excelente estabilidade do tecido gengival. A gente tem uma gengiva de uma coloração bem adequada, a gente tem um posicionamento da nossa coroa protética bem adequado e é uma paciente que está extremamente satisfeita com o resultado alcançado. Quando a gente olha na tomografia, que a gente aproveitou para pedir lá do outro dente, que ela acabou fazendo o implante também, a gente vê a formação óssea ao redor do nosso implante. Naquele espaço, naquele gap que a gente colocou o nanocint, a gente tem uma excelente estabilidade do nosso tecido ósseo, do nosso tecido enxertado. Então isso aqui nos dá muito conforto para que a gente pense em longo prazo. A paciente está com boa saúde gengival, a paciente está com boa saúde óssea e a gente tem então uma prótese bem estável. Logo, tem uma tendência de durabilidade grande para esse caso e isso nos traz bastante tranquilidade. Então sempre que a gente pensar implante imediato em área estética, é importante vocês relembrarem esses fatores, é importante vocês estarem atentos a cada um desses quesitos para que a gente consiga entregar excelentes resultados. Se a gente cuidar de cada uma das etapas, a gente aumenta muito a nossa chance de sucesso. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a esse caso, vocês podem colocar ali nos comentários, vocês podem mandar mensagem para mim ou para a Fernanda pelo Instagram, a gente tem contato fácil e vocês curtindo bastante essa aula, a Fernanda agora vai então fazer depois uma próxima aula para a gente colocar aqui no canal. Tá certo, pessoal? Valeu, um grande abraço!